Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar um pouco sobre o livro O Comunista Exposto, de Cleon Skousen. Foi um grande sucesso, publicado há cerca de 60 anos nos Estados Unidos. O livro vendeu bastante, foi inclusive recomendado pelo então presidente, ou pelo ex-presidente, né, Ronald Reagan. Eu pensei que o livro iria mostrar as entranhas do movimento comunista, possivelmente através de um dissidente ou de alguém que tivesse participado das reuniões, né, como acontece com os livros de David Horowitz, de Bella Dodd, Elizabeth Bentley e companhia. Mas esse não foi o caso. Skousen foi um ex-agente do FBI que leu bastante sobre o comunismo e ele dava muitas palestras sobre o assunto, chegava a dar mais de 100 palestras por ano. E nesse livro ele conta a história do movimento desde Karl Marx até mais ou menos a Revolução Cubana, né? Lembrando que o livro foi publicado no início da década de 60. Há breves biografias dos principais líderes do comunismo, como o próprio Marx, Engels, Stalin, Trotsky, Lenin. Tem ali algumas biografias curtinhas deles. Mas o grosso do livro é a história de como o comunismo se alastrou por diversos países no mundo. E como o livro foi escrito há mais de 60 anos, ele não trata de assuntos como a Guerra do Vietnã, o regime de Pol Pot, a queda da União Soviética, a mudança da estratégia comunista internacional, o movimento ambientalista e coisas do tipo. Então, você pode até dizer que ele está defasado, né, nesse aspecto histórico. O primeiro capítulo da obra traz biografias de Marx, Engels e outros nomes importantes daquela época, como Bakunin. É falado brevemente sobre Bakunin, que foi o responsável por introduzir a ideologia comunista na Rússia. E a maior parte do primeiro capítulo trata da vida e obra de Marx. E, resumidamente, ele era um homem que queria transformar o mundo, mas era incapaz de arrumar o próprio quarto. A sua casa estava sempre desleixada e seus filhos passavam fome. Ele até relata aqui um caso de um funcionário do governo britânico, né, porque Marx morava na Inglaterra. Então esse funcionário foi visitá-lo e lá encontrou os móveis do apartamento de Marx, todos eles quebrados ou com estofados rasgados, cadeiras sem espaldar, um lugar muito sujo, muito desorganizado. Mesmo assim, Marx queria transformar o mundo. E na verdade ele não estava nem aí para a realidade imediata dele, né? Ele não estava nem aí para isso. Tanto é que tem um caso que é contado no livro de quando ele recebeu uma herança de um tio, se não me engano morava na Holanda. E aí ele foi até lá buscar essa herança e, ao invés de voltar para casa e usar aquele dinheiro para arrumar o seu apartamento, né, comprar móveis novos, comprar comida para os seus filhos, ele simplesmente torrou o dinheiro em viagens pela Alemanha, em bares, restaurantes, foi visitar a mãe, fez um monte de coisa e aí quando voltou para a Inglaterra só tinha um pedacinho daquele dinheiro. E mesmo assim era esse sujeito que queria transformar o mundo, né? Os 3 capítulos seguintes formam a parte que talvez seja mais interessante do livro para o estudante, né, como o próprio autor chama o leitor. Eles apresentam a filosofia da natureza do comunismo e as suas principais falhas. Então, essa filosofia busca explicar tudo o que existe, desde a criação das galáxias até o surgimento da vida inteligente, através de um enfoque puramente materialista e pseudocientífico. Então, como Skousen pontua, a ideia comunista básica é a de que tudo que existe pode ser explicado por uma coisa, a matéria. Além da matéria, nada há. A matéria é aceita conclusivamente como o princípio e fim de toda a realidade. E há 3 leis da matéria que foram, digamos assim, descobertas, ou eu prefiro dizer criadas, por Marx e Engels. São elas a lei dos opostos, que afirma que tudo que existe na natureza é uma combinação de opostos contendo 2 aspectos mutuamente exclusivos, porém igualmente indispensáveis.
Então, na matéria física, por exemplo, você vai ter cargas positivas e cargas negativas, mas eles acreditavam que isso daí se alastrava ou que permeava todas as outras partículas do universo e o universo mesmo. É uma espécie de gnosticismo materialista, né? Que eu não pretendo muito falar sobre o gnosticismo não, porque aí iria estender muito a duração desse vídeo, mas se vocês querem saber um pouco sobre isso, eu vou até deixar os links aqui. Tem um vídeo muito interessante do padre José Eduardo falando sobre gnosticismo e podem procurar também o canal de Daniel Ferraz, que ele fala bastante sobre isso daí. A segunda lei materialista é a lei da negação, segundo a qual toda entidade tende a negar a si própria para se reproduzir em maior quantidade. Isso daí foi criado por Marx e Engels para explicar o desenvolvimento, ou melhor dizendo, talvez a expansão do universo, né? E obviamente não tem nenhum tipo de embasamento científico nisso daqui, mas isso me lembra algo de que eu vi, me lembra algo que eu vi num livro de Paulo Freire, né? Tem uma citação dele bastante famosa sobre a tal revolução biófila, né? Que Paulo Freire diz que a revolução é biófila, mas, ou seja, ela tem uma atração pela vida, né? Uma amizade pela vida, mas ela também está disposta a eliminar a própria vida. Então ele estava ali fazendo meio que uma apologia ao genocídio, dizendo que era moral, era correto, era bom haver uma certa destruição da vida para a instauração da revolução. Né? E a partir dessa instauração não haveria mais os problemas da humanidade, então todo o caos que fosse realizado pela revolução estaria sendo justificado dessa maneira. Então, eu acho que essa citação aí de Paulo Freire, eu não sei se é da pedagogia do oprimido, da pedagogia da autonomia, mas parece refletir muito essa lei da negação. E por fim, temos a lei da transformação, segundo a qual a natureza pode dar saltos, produzindo formas ou entidades inteiramente novas. Então, como é isso? Digamos que você tem ali um planeta, como o planeta Terra, há alguns bilhões de anos. Então não havia vida. E aí como é que um materialista vai explicar o surgimento da vida com termos puramente materialistas, ou seja, sem recorrer a nada transcendental, a um ordenamento divino, a algo sobrenatural? Então eles diziam que a matéria dava saltos, e aí de uma maneira assim, mais ou menos aleatória, né, acidental, e aí num desses saltos, pum, formava a vida. Aí depois tinha um outro salto, pum, aí era uma vida já mais complexa. E aí ia dando esses saltos de tempos em tempos até chegar na vida inteligente com os seres humanos. E como bem notou Skousen, Engels argumenta que forças cegas e desprovidas de compreensão do movimento mecânico na natureza são capazes de se ordenar para produzir coisas intrincadas, projetadas antecipadamente para atingir um fim pré-determinado. Tais leis são contrárias à experiência observada, mas isso não é um problema para os marxistas, porque eles padecem de um mal muito comum nos últimos séculos, é que a razão refletida não está subordinada à realidade. O que é isso? Quando você começa a desenvolver uma teoria, uma doutrina, né, um conjunto de símbolos, enfim, né, que você utiliza para explicar a realidade, essa doutrina, esse conjunto de símbolos, essa teoria, ela deve estar, na verdade, submetida à própria realidade. Ou seja, se você encontra um evento, um acontecimento que nega aquela sua doutrina, aquela sua teoria, você precisa reajustá-la, ou talvez até mesmo deixá-la de lado e fazer uma nova para tentar compreender melhor a realidade. Mas isso não acontece com o marxista, muito pelo contrário. É exatamente o oposto que acontece para eles. Os esquemas mentais dominam o marxista de tal modo que ele é incapaz de abrir mão deles. Então, se eles encontram uma experiência que vai de encontro à teoria deles, eles deixam essa experiência de lado ou até mesmo buscam modificar levemente a teoria para fazer com que ela continue sendo, digamos assim, verdadeira, né? Embora
esse termo não seja necessariamente o mais apropriado aqui. Mas os marxistas fazem isso, né? Então, se uma pessoa for dizer ao marxista, por exemplo, que o socialismo nunca funcionou em nenhum lugar do mundo, isso daí para eles não é nada, porque o que pode ter acontecido simplesmente é ter havido um erro de implementação por parte dos soviéticos, dos cubanos, dos chineses, mas eventualmente alguém vai descobrir a maneira certa de implementar o socialismo que vai produzir aquela abundância de recursos de que Marx tanto falava nas obras dele. Então, seguindo aqui, o livro também expõe outros elementos da filosofia marxista, entre os quais o determinismo econômico, que é o esforço do homem para sobreviver, que guia o desenvolvimento histórico, a teoria ativista, né, de que o cérebro leva automaticamente o indivíduo a agir depois de ter recebido impressões do mundo exterior, além, é claro, da luta de classes. E Skousen aponta diversas falhas da filosofia comunista. Uma delas aqui é que, segundo a própria teoria marxista, a forma de governo adotada em uma sociedade é decorrente do modo de produção utilizado lá. E as evidências históricas são abundantes em exemplos contrários a essa afirmação. E Skousen dá o exemplo da Grécia Antiga, onde você tinha várias cidades-estado, mas o mesmo modo de produção. Só que cada cidade-estado tinha uma forma de governo diferente, né? Em Atenas era uma, em Esparta era outra, Coríntio era outra, e assim por diante. Como explicar isso daí pela teoria marxista simplesmente? Não dá, né? Não dá para explicar. E a visão negativa da religião também tem sua razão de ser para os comunistas, porque eles detestam os religiosos, porque a religião os impede de se tornarem passivos à disciplina comunista. E lembrando aqui que para um marxista, a religião nada mais é do que uma espécie de conjunto de ensinos morais ou alguma coisa assim puramente natural, né? Não tem nada de sobrenatural, nada de transcendente, e que é feito ou é criado, formulado pela classe dominante para manter a sua dominância sobre a classe oprimida. Em linhas gerais, é isso daí que eles pensam sobre a religião. E Skousen também nota o quão ridículo é a abordagem dos comunistas para a solução dos problemas, que é destruir tudo. Então, se tem desigualdade social, que sejam destruídas as classes sociais. Se tem diferença entre homens e mulheres, que seja destruída a diferença entre homens e mulheres. Se tem o Estado, a religião, a propriedade privada, qualquer outra coisa que incomode o comunista, sempre vai ter esse mesmo fim, é a sua destruição, né? Então, a propriedade privada é a causa de males, vamos fazer com que toda a propriedade seja coletiva. Se a religião está causando males, então vamos abolir completamente a religião. Então, a solução para um problema, de acordo com o marxista, um comunista, é sempre destruir a instituição, destruir, seja lá a família, a religião, a propriedade privada, enfim. E os capítulos seguintes tratam da história do comunismo até o início da década de 1960. Então temos o surgimento do movimento revolucionário na Rússia, como o comunismo se alastrou pelos Estados Unidos, e isso daqui tem um paralelo bastante interessante com o que eu apresentei no vídeo sobre a Escola das Trevas, de Bella Dodd, porque ela estava nos Estados Unidos justamente nessa época aqui que ele retrata. Então você, quando lê os dois livros, começa a notar uns paralelos interessantes. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a tomada de Cuba e da China, além dos desmandos de Nikita Khrushchev. São alguns dos temas abordados. E uma das partes mais famosas do livro é a das 45 metas do comunismo, que eu vou abordar em um outro vídeo. Provavelmente já vai ser lançado amanhã. Skousen também dá algumas sugestões para professores, estudantes, pais, líderes religiosos, enfim, o cidadão comum que quer combater o comunismo. Então tem ali um capítulo, né, sobre o que fazer. Ele meio que já trata do gramscismo, embora ele não mencione Antônio Gramsci na sua obra. E é curioso que ele também critica o globalismo, pelo menos a ONU, né, mostrando os perigos da ONU, os perigos de uma organização desse tipo supranacional, embora ele não use o termo globalismo
como nós faríamos hoje, mas ele estava tratando disso aí, essencialmente. E há também um apêndice com 5 perguntas. Assim, cada um desses breves capítulos responde a uma dessas perguntas, né? Então, se é possível conciliar o cristianismo com o comunismo, é uma delas, né? E a última é sobre a arma secreta do comunismo, que, segundo Scalzi, é o próprio materialismo. Ou seja, quando você acostuma as pessoas a pensar em um mundo sem precisar da coisa do sobrenatural, ou um mundo assim que esteja apartado, né, desse aspecto, desse elemento sobrenatural, do divino, então elas tendem a se tornar materialistas e, uma vez se tornando materialistas, elas estão um passo mais próximo de se tornarem comunistas. Por quê? Porque o comunismo busca explicar toda a realidade através de leis puramente materialistas. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!